Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós. Amém. Nós que estamos aqui reunidos, com você que está nos vendo, vai nos ver mais tarde. Que esta graça e esta paz permaneçam nos orientando, nos dirigindo, nos dando força para continuarmos na nossa caminhada com o Senhor. Nós vamos refletir nesta manhã a palavra de Deus, tomando-a como base da nossa reflexão. E o texto que queremos nesta manhã está em Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 5. Então nós leremos Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Tomaremos esse versículo dessa saudação do escritor, João, e depois faremos algumas considerações sobre o que ele coloca para nós nessa sua doxologia, nessa sua glorificação do Cristo. O verso 5 tem duas partes. A primeira parte do verso 5 está relacionada à saudação que ele começa no verso 4. E a segunda parte do verso 5 é a sua glorificação de Cristo. E nós queremos tomar aqui a glorificação de Cristo, que ele coloca nesse seu louvor, para meditarmos. Mas leremos todo o versículo que nos diz assim: E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a palavra do Senhor, escrita por João neste livro. João começa essa sua saudação dizendo da parte do Pai, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo, o Filho. Graça e paz. Não é o desejo de João que a igreja tivesse graça e paz a partir dessa saudação, mas é a confirmação daquilo que a igreja sempre teve. A igreja é fruto desta graça, é fruto desta paz. Nesse tempo, a igreja estava passando já por grandes tribulações, grandes perseguições, muitos estavam sendo mortos em função da fé que professavam no Senhor, e eles precisavam ter esta graça e esta paz despertadas nos corações deles, para que enfrentassem aquelas situações sem esmorecer, sem desistir da fé, sem perder o ânimo. Então a graça e a paz de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, elas estão em nós, elas sempre estiveram em nós. Se nós quisermos pensar um pouco mais sobre isso, nós somos resultados desta graça e desta paz. A criação toda, ela provém desta graça e desta paz. A graça de Deus que trouxe à existência todas as coisas e essa paz de Deus que mantém a existência de todas as coisas. Ainda que nós não vemos claramente essa beleza, essa riqueza de Deus na criação, e muitas vezes não vemos isso nem mesmo na nossa vida, porque nós nos entretemos com as situações pelas quais passamos e nos esquecemos que em nós existe graça e paz da parte de Deus. Graça e paz que nos fortalecem para enfrentarmos todos os momentos desta vida, e paz que nos mantém equilibrados, que nos mantém vivos nessa luta sem perder a direção. Então, graça e paz são duas ações do próprio Deus em nós o tempo todo. Tendo consciência disso ou não tendo,
graça e paz estão presentes nas nossas vidas, porque sem graça e paz não existiríamos, primeiramente. E segundo, aqui agora, nessa nossa experiência do Cristo, na salvação que Ele nos deu, isso está muito mais evidente em nós, pelo que nós lemos, principalmente no Novo Testamento. Então, todos nós somos enriquecidos por Deus, fortalecidos por Deus, pela sua graça e pela sua paz. Então, quando nós nos cumprimentamos uns aos outros, com graça ou com paz, ou graça e paz, nós não estamos transmitindo ou dando, fazendo descer sobre a pessoa a quem cumprimentamos graça e paz. Estamos apenas nos lembrando que em nós existem graça e paz da parte de Deus. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que nós já temos de Deus em nós, que isso esteja consciente em nós, para desfrutarmos disso, para usarmos isso em nosso favor, em nosso benefício. Então, nunca se esqueça disso. Você tem na sua existência e na sua salvação, na sua vida, graça e paz de Deus permanentemente. Não importa a situação que você esteja passando, nós passemos, essa graça e essa paz não nos abandonam jamais. Elas nos abraçam, nos acolhem, nos estimulam nessa direção da vida eterna. Então, entenda isso e você não viverá mais nessa escassez de graça e paz, porque há uma abundância de graça e paz na nossa vida. Então, João coloca isso nessa sua saudação para aqueles irmãos, já no final do primeiro século da igreja, e que até hoje, 2000 anos mais tarde, nós precisamos dessas mesmas realidades. E no verso 5 ele vai falar da parte de Jesus, ele coloca primeiro Jesus, a fiel testemunha, Jesus que trouxe o testemunho real do Pai para a humanidade, Jesus, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, habitou entre os homens, e na condição de homem, 100% homem, 100% Deus, como afirmam os teólogos, ele testemunhou do Pai. A sua vida foi um testemunho vivo da realidade do Pai. Tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou, foi para testemunhar a realidade de Deus, o Pai. E com a sua morte na cruz, quando ele morre na cruz, vicariamente, ele não tinha por que morrer, ele vai morrer no nosso lugar, ele vai morrer no lugar da humanidade, ele vai tomar sobre si os pecados da humanidade. Paulo diz que o próprio Deus colocou sobre o seu Filho os pecados da humanidade, para que nele, o Filho, nós fôssemos justificados dos nossos pecados e vivêssemos na comunhão com Ele. Então o Senhor Jesus fez tudo isso como testemunho da realidade do Pai, da realidade do amor do Pai, da realidade da boa vontade do Pai para com os homens, para com os seres humanos. Então ele é a fiel testemunha de Deus entre os homens. E João vai dizer também que ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primeiro ser humano ressuscitado. Ele morre como o último Adão. Nele todos os adâmicos morrem. Ele morre por todos, portanto, nele todos os descendentes de Adão morrem. Ele é o último. E ele ressuscita como o segundo homem. Então, nele encerra-se toda uma história, a história adâmica, e com a sua ressurreição dá-se início à nova história, à nova ordem, à nova humanidade, o novo mundo. Então, quando ele ressuscita, ele é o segundo homem. Agora, ele é o cabeça dessa nova criação, cabeça também da igreja, numa relação de mais intimidade. E nele agora todas as coisas serão feitas definitivamente.
Em Adão nós somos criados temporariamente, para uma existência temporal, para um propósito temporal. Agora, em Cristo, nós ressuscitamos para uma existência eterna, para um propósito eterno, para aquilo que é a vontade eterna, o mistério da vontade eterna de Deus em relação a nós. Então, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Ele ressuscita para deixar para nós essa verdade de que todos nós ressuscitaremos com Ele. E aqueles que não ressuscitarem por não estarem mortos por ocasião da sua segunda vinda, serão transformados da maneira como estiverem no momento. Paulo diz, no abrir e fechar de olhos. Quando a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão, já transformados, e os vivos serão transformados com novos corpos, nova vida, para essa existência definitiva com Deus na eternidade. Então ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar. E João diz ainda na saudação que ele é o príncipe dos reis da terra, ou o soberano dos reis da terra. Então ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia ele estará vestido de sua glória, no seu trono real, e todos reconhecerão a Cristo como Rei, e todos o reverenciarão como Rei, e todos seguirão a sua realidade de Rei. Então, Cristo é, primeiro, a grande ou a única, podemos dizer, a fiel testemunha, porque ele traz Deus para nós na sua verdade. Ele é a exegese de Deus, diz João. Então, ele traz Deus para nós naquilo que Deus é, pessoa, Deus pessoal, não é uma força, não é um princípio ativo, não é uma coisa qualquer. É uma pessoa divina, diferente da pessoa humana. Às vezes nós falamos de Deus como pessoa, pensando na pessoa humana, e aí nós nos equivocamos, porque Deus é pessoa, mas numa categoria diferente da nossa. E Jesus traz isto para nós. Ele ressuscita como o primeiro para mostrar que a nova criação é uma realidade. E ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tomará os reinos do mundo e reinará eternamente sobre todos. Neste reino de Deus, quando esta graça e essa paz da saudação de João estarão muito mais apresentadas nas vidas das pessoas, serão muito mais bem reconhecidas pelas pessoas. Quer dizer, no reino de Deus, todos nós saberemos que a base da nossa existência, a base da manutenção da nossa existência, são essas duas realidades de Deus, graça e paz. E viveremos essa graça, essa paz, nessa plenitude da nossa consciência agora, do nosso ser pleno, e o reino de Deus será então essa maravilha, será essa glória, será essa grandeza que nós não sabemos como dizer. Paulo diz que subiu ao terceiro céu e lá viu e ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Então nós nem sabemos como será na realidade este reino, apenas podemos pensar que será muito mais belo, muito mais glorioso do que imaginamos. Então aqui é a parte da saudação de João no verso 5. Depois o que queremos tomar para nós aqui é a segunda parte do versículo, quando João diz, aquele que nos ama, Jesus Cristo nos ama. Veja a beleza desse louvor de João, a sua convicção, a sua certeza. João que conviveu com este Senhor
pelo menos 3 anos e meio. João que experimentou da sua intimidade ainda na sua realidade humana. João que vai dizer na sua primeira carta, nos primeiros versículos do primeiro capítulo, que viu o verbo da vida presente diante dele, que ouviu do verbo da vida as palavras de Deus, que suas mãos apalparam o verbo da vida. Veja, você percebe em João essa emoção, esse sentimento daquilo que ele presenciou, daquilo que ele experimentou, daquilo que ele viveu. Então ele fala de Jesus com toda essa intimidade, com toda essa emoção, com toda essa certeza da pessoa de quem ele fala. Então ele conheceu Jesus na encarnação e conheceu Jesus depois glorificado. João é um dos que estava no Monte da Transfiguração. Quando o Senhor se retira com João, Tiago e Pedro para o monte, talvez o Monte Tabor, e ali o Senhor se transfigura diante dele. Aquele ser humano que estava com eles assume uma outra forma, né? Um brilho que eles não são capazes de descrevê-lo, algo para além de qualquer pensamento humano. Quer dizer, o Cristo homem de repente se mostra na sua glória, como se ele já estivesse no reino, reinando. Eles olham para aquele ser transformado, glorificado, o seu brilho indescritível, e eles ficam admirados diante daquilo. E como se não bastasse, eles veem ali com ele Moisés e Elias conversando. Jesus está mostrando a realidade do mundo para além deste mundo. O mundo físico no qual eles estavam ali no Monte Tabor, e o mundo para além deste mundo físico, o mundo espiritual, aonde estavam Moisés e Elias. Então, a realidade do mundo espiritual, a realidade do outro mundo, a realidade da outra vida, a realidade da continuação, a realidade do além-túmulo. Então ele mostra para eles aquilo, ali, eles veem aquilo, ficam admirados e tomados de alegria com tudo aquilo. E ainda mais, de repente a Shekinah de Deus, a nuvem da presença do Pai, toma todo aquele monte, eles são envolvidos naquela nuvem. Aleluia. Deixa eu me acalmar. Glória a Deus. E envolvidos naquela nuvem, aquele mistério que de repente os toma, os acolhe ali, para mostrar que a vida é muito mais daquilo que até então eles tinham experimentado. O mistério vai dizer para eles: a vida não é isso que vocês acreditam e pensam. A vida não é essa pobreza, essa miséria. A vida não é esse vale de lágrimas. A vida não é essa luta, essa guerra para a sobrevivência. A vida é muito mais do que isso. Aquilo que eu planejei, Deus diz nesse mistério, aquilo que eu planejei, que é o meu plano, que é o meu desígnio, que é o mistério da minha vontade, está para além, muito além do que vocês até agora perceberam e viveram. Vocês ainda vão entrar nesse mistério eterno. Essa nuvem que agora está envolvendo vocês é apenas uma amostra da glória que vai envolver vocês na eternidade. Um dia vocês mergulharão nessa glória. Vocês entrarão nessa glória definitivamente, mas não em corpos físicos e que se desgasta e que perece, mas entrarão em corpos glorificados, corpos espiritualizados que não morrem, corpos adaptados a viver nessa glória, nessa nuvem, nesse mistério. Então a vida vai além. Não parem, não desista. Se você está aí com o seu problema, com a sua dificuldade, se você está doente, se você... Não importa o problema que você esteja, de repente, atravessando, há um mistério te levando para a vida além disso. O que nós sofremos aqui não é nada
não significa nada. O apóstolo Paulo, que entendeu isso, que viveu isso, vai dizer: as leves e momentâneas tribulações pelas quais passamos agora não são nem de longe para se comparar com a glória que haverá de se manifestar em nós. Então, se você está em luta, em problemas, em doença, ou qualquer situação que você julga ser negativa, olhe para o Senhor Jesus. Veja-o sentado à direita do Pai no céu, agora, nesse momento, intercedendo por você, pedindo ao Pai em seu favor. Ele está pensando em você, Ele está se ocupando com você. Você não está jogado neste mundo, você não está abandonado neste mundo, você não está esquecido nessa cama ou nessa situação. Lá no céu, à direita do Pai, glorioso Senhor, sumo sacerdote, intercedendo por você, mencionando o seu nome diante do Pai. Às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós não avaliamos isso e por isso reclamamos, murmuramos, gritamos, esperneamos. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, ouça isso. Então você tem um sumo sacerdote, não é um padre, não é um pastor terreno que sofre como você as mesmas consequências desta vida. Você tem um grande sumo sacerdote na casa de Deus, lá no céu. Diz o escritor aos Hebreus: entremos, pois, diante dele com confiança, com ânimo, porque lá tem graça, tem misericórdia, tem salvação. Então, esse monte da transfiguração, essa nuvem, e o que está acontecendo ali, é exatamente para mostrar para nós que a vida não é isso aqui. Aqui é apenas um momento. E ainda mais, no Monte da Transfiguração, eles ouviram a voz do Pai. Eles ouvem o Pai dizer do Filho, daquele que está ali com eles no monte, encarnado, agora transfigurado: este é meu Filho amado. Este é o meu Filho amado, confirmando para eles a realidade do Cristo presente com eles. Ele é o testemunho do Pai. João vai contar isso na sua primeira carta, capítulo 5. Pedro vai falar disso também na sua carta. O monte da glória de Deus, o testemunho de Deus a respeito do Filho, o próprio Pai confirmando. O Filho confirma o Pai naquilo que é e faz diante deles, e o Pai confirma o Filho testemunhando do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Esse Filho que vai encher o mundo de alegria. Um dia essa alegria do Pai se derramará através do Filho em toda a criação. Um dia esse universo será uma festa, será uma alegria eterna. No Antigo Testamento nós ouvimos muitas vezes essas metáforas, essas simbologias: as árvores batendo palmas, os montes dançando, os outeiros pulando, os vales correndo. Essas figuras que um dia a criação toda estará vivendo na sua realidade eterna. A grande alegria de Deus derramada sobre a criação e a criação vivendo a alegria de Deus. E aí o Pai diz a eles: a Ele ouvi. Ouça o que Ele tem a dizer, porque tudo o que Ele disser é verdade. Então Cristo é verdade, tudo que Jesus falou é verdade. Ele é a verdade e Ele fala a verdade. Então leia os evangelhos, palavra por palavra de Jesus, coma essas palavras, beba essas palavras, introjete essas palavras no seu espírito, no seu sangue, nos seus ossos, deixa que ela de fato se mostre o que ela é, porque é a palavra da verdade. É o Cristo verdade na sua palavra,
comunicando a verdade de Deus para nós. Leia os evangelhos, leia uma vez, duas, 10, a vida toda lendo os evangelhos e completando os evangelhos, lendo as cartas de Paulo e os outros livros. Mas é emocionante quando a gente lê os evangelhos, porque você vai acompanhando o próprio Senhor da terra. Palavra, gestos, movimentos, atitudes, você vai vendo o que Ele está fazendo e você, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Lá no mar da Galileia, quando da ressurreição, o Senhor aparece e está lá na praia e eles estão pescando, distraídos, desocupados, agora esquecido de tudo que haviam ouvido e visto. E de repente João diz para Pedro, é o Senhor. Que choque! Pedro pula na água e se arruma. Né? Então, lendo os evangelhos, você vai vendo isso. Então, o Pai testemunha. Então, João está dizendo aqui, aquele que nos ama, não perca isso de vista. Não deixe que nada interfira na sua audição. Ouça isso dia e noite, aquele que me ama. Jesus Cristo me ama, eu sou fruto do seu amor, eu sou obra do seu amor, eu existo pelo amor que Ele é em relação a mim. Eu sou salvo nele, eu existo nele, eu vivo para Ele. E isso vai crescer, isso vai crescer. Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios 3,18, que o Espírito Santo está nos levando já, aqui e agora, de glória em glória, de glória em glória, até que essa glória se plenifique na nossa vida, assim como é a glória no Senhor. Então veja que caminho você está seguindo, veja que curso glorioso nós estamos seguindo. Então, aquele que nos ama, Ele amou lá, ama aqui, amará sempre. Então, aqui nessa nossa reunião, cada um de nós em particular, Ele ama. Jesus ama nós, cada um de nós. Ele está nos amando agora. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele conhece toda a nossa realidade aqui. Sabe a minha dor, sabe a sua dor, sabe as preocupações que cada um de nós tem com nós mesmos, com os nossos queridos, familiares, filhos, marido, esposa, netos, aqui tem avós, né? Netos. Ele sabe a preocupação que você está tendo, ele está ouvindo essa preocupação e Ele está intercedendo junto com você, para você. Então não tenha medo. Quantas vezes a Bíblia nos diz, não tenha medo, meu filho. Os teólogos contaram, diz que dá 365 vezes mais uma. Não temas na Bíblia. Tem uma para cada dia e sobra uma de reserva. Então, nós estamos aqui ouvindo o Pai dizer, não tenha medo, não tenha medo, creia somente. Então, João vai dizer, vou parar, aquele que nos ama, guarde isso, Ele te ama. Viu? Com tudo isso que nós tentamos aqui, brevemente e de uma forma tão pequena, falar. E aí ele vai dizer, pelo seu sangue, com o seu sangue, não é com sangue de touro, de bode, de carneiro, com sangue de outro. Não é um terceiro que vem, não, é o próprio Senhor. É o seu sangue que vai ser derramado, é a sua vida. Ele vai dar a si mesmo por você, por mim, por nós, pelas suas criaturas. Ele se dá como preço. Paulo diz, ele se deu a si mesmo como preço, como pagamento da salvação de todos nós. Quanto você custa? Qual o seu valor? Não meça o seu valor pelo que falam de você, pelo que pensam de você. Não meça o seu valor pela roupa que você veste, pelo calçado que você tem, pela casa, pelo carro, o emprego. Meça por aquilo que você é a partir do preço pago por você. O seu valor não está em coisas. Nosso valor não está relacionado a coisas que possuímos. Nossa dignidade, nosso status diante de Deus não está relacionado ao que temos, ao que fazemos, mas ao que somos nele.
Então a vida de Deus é o nosso valor. Ele deu a sua vida por nós. Aleluia, aleluia. Entenda isso e se ame. Tenha um grande amor por você. Não se diminua em tempo algum. Não se deixa ferir por comentário algum. Nesta vida nós nascemos diferentes uns dos outros. Um nasce com mais privilégio, outros com menos privilégio. Até na aparência física. Às vezes você se olha no espelho e não se vê assim tão interessante. Mas nada disso mede o seu valor. Um dia seremos todos glorificados à semelhança de nosso querido Senhor. É mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Ele nos comprou com o seu sangue. Aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou. Notem essa expressão que João usa aqui, libertou. Algumas traduções dizem lavou, e nós podemos juntar as duas. Libertou e lavou. Ele nos libertou da escravidão do pecado, portanto o pecado já não tem domínio sobre nós. Nossos pecados já não definem a nossa existência, nem aqui, nem na eternidade. Aquilo que nós fazemos agora, nossos tropeções de agora, nossos equívocos, nossos erros, nossos pecados de agora, não definem mais, não tem mais o poder de definir o nosso destino. Nosso destino já foi confirmado na eternidade pela libertação que o Senhor trouxe para nós. Somos libertos do Senhor. Quando Lutero entendeu isso na carta aos Gálatas, que ele era liberto de Deus, ele revolucionou a história. Quando Lutero entendeu que ele era liberto de Yahvé em Cristo Jesus, ele não se submeteu mais a nada neste mundo e fez o que fez, e nós hoje sabemos a sua história. Então, quando você se entende liberto de Deus, você se transforma, não só em si, mas transforma o meio que você está também. Essa liberdade te permite atuar e agir com uma força extraordinária. O ser humano liberto de Deus para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Isso também nos lavou, nos purificou, nos limpou. Não temos mancha alguma diante de Deus. Deus olha para nós e estamos vestidos impecáveis. Deus olha para você e vê você vestido da maneira como Ele planejou. As vestes dEle. Ele nos vestiu de justiça. Justiça de Cristo, Ele colocou sobre nós, nos vestiu e ela foi perfeita para nós. Modelos perfeitos. E nós estamos aqui vestidos com a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, a redenção de Cristo diante do Pai, prontos para ouvirmos o seu chamado e entrarmos nesse gozo eterno. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meus irmãos aqui, irmãs aqui, é isso que nós temos que guardar conosco. Pensar nisso cada dia, em relação à graça e à paz que nos trouxe à existência e nos mantém na existência. E esse Cristo que nos ama sempre, que se ocupa sempre conosco e que está nos levando para um mundo de glória que nós agora não podemos imaginar. Viva isso dia a dia. Eu sempre digo, viva bem, viva Cristo, e você será realmente muito feliz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te guarde, te oriente e te faça crescer nessa experiência do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.